Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Câmera Record. Eu sou Márcio Strumiello e hoje nós vamos falar de um assunto que se tornou mais um problema, mais uma questão aí que se intensificou nessa pandemia. O aumento da violência contra crianças, mulheres e idosos. E eu recebo aqui o Alexandre de Almeida, que é doutor em História e antropólogo, professor de pós-graduação em Direitos Humanos na Universidade Federal do ABC. Ele vai falar conosco hoje e nós vamos tentar entender um pouco o que está acontecendo nesse período, doutor. O que aconteceu que essas questões se intensificaram? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Olá, muito obrigado pelo convite, Márcio. Basicamente, um dos elementos que podem explicar esse aumento da violência é, primeiramente, o confinamento. As pessoas ficarem mais tempo em casa, todo esse momento de tensão, de preocupação, de incerteza do que vai acontecer. Esse é um elemento que pode ser entendido como um motivador, né? Destacaria, como eu já disse antes, né, a incerteza que virá pela frente, o que será, né, do meu emprego, o que será do meu futuro. Então, esse também é uma temática que mexe muito com as pessoas, porque as contas chegam no final do mês, é preciso pagá-las e nós temos aí uma população desempregada, uma população subempregada que fica preocupada com isso, ou mesmo aquela que seja empregada também, com CLT, a preocupação de ser demitida, ou mesmo um empresário, será que eu vou conseguir vender meus produtos? Enfim, eu acho que nesse caso pontual, assim, de contexto de pandemia, essa questão do confinamento e da incerteza, ela poderiam sim ser dois elementos essenciais para entender o porquê do aumento da violência. O ser humano é um ser social, né? Ele se faz na sociedade. Quer dizer, esse isolamento, o fato de você não ter mais contato, às vezes, com amigos, colegas de trabalho, pessoas nos ambientes em geral, válvulas de escape. Quer dizer, a resposta do ser humano é se tornar agressivo, é se tornar introspectivo e ficar agressivo. Como é que funciona isso? Olha, essa questão como o ser humano reage a essa questão do confinamento, ela é muito variada, né? Alguns se tornam mais introspectivos, outros se tornam mais empáticos, entendem que realmente é uma situação de calamidade, é uma situação muito, muito complexa em relação à saúde pública. Outras pessoas, como você mesmo disse, Márcio, vão buscar válvulas de escape, que vamos pôr aspas nas válvulas de escape, porque vamos falar de álcool, drogas, substâncias que potencializam, por exemplo, um comportamento agressivo. Então, é uma questão que a gente precisa analisar, assim, não digo caso a caso, porque seriam muita gente para analisar, né? Mas analisar que cada pessoa reage de uma maneira. Uma outra questão também que é muito interessante, que a gente percebe, o tipo de moradia que elas vivem também. São pequenas, são moradias basicamente, um exemplo muito, muito importante, que não é de hoje, é daquelas moradias que são só dormitórios. Nós falamos aí que algumas cidades na região metropolitana de grandes capitais, elas são cidades dormitório, ou seja, a pessoa vai apenas para dormir. E, de repente, ela está lá, vira-se no seu ambiente de trabalho, ela não tem infraestrutura, muitas vezes não tem apoio dos seus empregadores, porque os próprios empregadores também, eles não têm condições financeiras de dar esse suporte, isso é importante destacar também, né? Então, ela vivencia ali uma situação nova, ela está tal qual assim, entre aspas, um peixe no aquário. Ela não consegue circular ali como ela circulava anteriormente. E isso, lógico, isso mexe mesmo com a pessoa, mexe com a sensação de liberdade dela, a sensação de autonomia dela. Novamente, cria uma angústia, uma preocupação, não só, como eu disse, né, em relação ao futuro, mas aquele presente imediato ali. Assim, o que eu vou fazer agora? Assim, para onde que eu vou? Eu tinha meu hábito de sair para, sei lá, ir a um culto religioso, ir ao futebol, ir a um bar, enfim, a uma academia, a escola mesmo, presencial, e de repente está tudo ali, na casa dela. Vira uma panela de pressão, né, doutor? Quer dizer, a gente
A gente cria um ambiente ali explosivo. Quer dizer, é muito interessante essa questão da casa dormitório, porque muitas residências são pequenas, com muitas pessoas, né? E talvez por conta da pandemia as crianças estejam em casa mais tempo, às vezes tem que cuidar de um parente doente, e aí você forma um cenário que no dia a dia não existia ali, né? Exatamente. E acho que essa analogia, né, com a panela de pressão, né, essa metáfora da panela de pressão, ela é bastante pertinente. Até para as pessoas se perceberem nesse contexto, porque muitas vezes elas não se percebem. Assim, o clima está tão pesado dentro de casa, está tão tenso dentro de casa, e quando você começa a perceber que, peraí, estamos numa panela de pressão, vamos tirar essa pressão. Um grande combinado ali geral dentro de casa, de ver espaços, onde, nesse contexto, né, qual é o espaço de cada um, qual é o momento de cada um, né? Nesse momento aqui eu estou em casa, mas eu estou trabalhando, então, por favor, nesse momento aqui, me interrompa o mínimo possível, ou me interrompa como você me interromperia caso eu estivesse no trabalho no escritório, telefonando. Parece estranho falar isso, né? Mas eu acho que esse combinado, né, ele dá certo, ele funciona muitas vezes, ele tira a pressão. O senhor acha que nós vamos ter que reaprender ou aprender uma nova forma de nos relacionar? Porque esse tipo de interação que nós temos agora, por exemplo, o senhor está remoto, a gente está conversando Sim. aqui por uma tela, é diferente o contato, as reuniões devem persistir também, o home office talvez se torne mais presente. A gente vai ter que criar novas etiquetas. Como é que é isso? Como é que é essa interação humana aí? Para que também não seja algo positivo, não seja algo que gere essas panelas de pressão, como a gente estava colocando aqui. Márcio, você falou uma coisa que eu achei que é muito legal, assim, nós adiantamos aí 10 anos no futuro, né, em relação ao uso da internet como ferramenta de trabalho, né? E olha, nós teremos aí em breve o 5G, que é a velocidade da internet vai ficar de uma forma assim tão mais rápida, impressionantemente tão mais rápida, que, enfim, tem o seu lado positivo, essa possibilidade de você trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Onde tem, evidentemente, onde tem a internet, claro. Mas, ao mesmo tempo, algumas regras de etiqueta no trabalho permanecem, né? Vão permanecer, porque são regras de relação pessoal, são regras profissionais, e novas regras vão aparecer. E uma delas é super óbvia, em princípio, né? Mas que com a internet, com a teleconferência, isso precisa ser melhor trabalhado, né? Que é o momento que você fala e o momento que o outro fala. Eu vou pegar bem elementar esse exemplo, mas numa reunião de trabalho presencial, você olha para a pessoa, você toca na pessoa, e a pessoa para de falar e você entra. Tá? Então, talvez uma nova, ou melhor, nova não, né? Porque isso a gente aprende na escola, né? Quando um fala, o outro ouve. Mas aprimorar isso, né? Aprimorar isso é uma questão muito prática, porque senão ninguém se entende em uma reunião por teletrabalho. Talvez, aí, por experiência própria, reuniões com poucas pessoas, tá? Reuniões grandes, talvez não sejam mais uma característica, né? Da nova realidade com a internet. Eu novamente friso essa possibilidade de você trabalhar em qualquer lugar do mundo, do país. Isso talvez seja bem interessante para as empresas, né, pensando em qualidade de vida das pessoas, mas também nem todos poderão, tá? Nem todos poderão, porque não tem essa condição de se deslocar, porque o trabalho é essencialmente presencial, ou porque não tem condições econômicas mesmo de se deslocar, e aí será preciso também, eu acredito, eu pelo menos defendo isso, que as próprias empresas, elas ajudem essas pessoas a construírem na sua casa um local de trabalho mais tranquilo para trabalhar. Porque eu não tenho estatística aqui, não vou chutar um número, mas eu acho que todo mundo em casa conhece alguém, se não for a própria pessoa que estiver nos ouvindo, que de repente improvisou em casa um ambiente de trabalho. Na maior boa vontade, querendo fazer dar certo o seu trabalho, só que essa porta não fecha mais. A porta da internet, ela já não fecharia, mas agora com esse avanço de 10 anos, com esse avanço repentino no uso da internet como ferramenta de trabalho, é importante que as empresas e trabalhadores, eles construam espaços mais profissionais na sua casa.
é algo que vai ter que ser construído aos poucos, né? Eu queria colocar uma questão, se o senhor acha que esses problemas que nós intensificamos na pandemia, né? Estamos falando de violência doméstica, estamos falando também de abuso sexual, abusadores ou agressores ou assediadores se aproveitaram, né, desse confinamento. O senhor acha que isso tende a reverter uma vez que termina a pandemia ou a gente ainda vai sentir esses efeitos por um tempo? Eu acho que essa questão da violência, ela com ou sem pandemia é algo presente e que só se resolve com denúncia, só se resolve com políticas públicas também para evitar essa cultura, para evitar que essa cultura se desenvolva, né? E principalmente, eu volto a insistir com denúncia. Eu acho que eu lembro que recentemente, o ano passado, o Ministério da Cidadania criou um aplicativo para denúncia anônima. É uma ferramenta importantíssima, né, para essas pessoas, e especialmente os mais vulneráveis, tenham canais seguros, isso aqui é o mais importante, né, canais seguros para relatar aí o que está acontecendo com ele, com ela, ou com uma pessoa mais idosa ou uma criança. O senhor estava falando de olhar para o outro, né? Quer dizer, na escola as crianças tinham às vezes um refúgio de uma situação de abuso doméstico, porque o professor ficava atento, a professora ficava atenta. Isso também se perdeu um pouco, né? O idoso também às vezes recebia a visita de um filho ou de uma nora, e aí a pessoa percebia que a situação não estava boa ali com uma cuidadora ou com outro parente ali que cuidava. E isso mudou. Quer dizer, a gente está preso a essa dinâmica ainda. Mas a pergunta que eu faço é quase uma provocação. Será que isso não vai se perpetuar de alguma forma também? Com esses novos modelos que a gente está desenvolvendo, trabalho remoto, a maior presença de reuniões virtuais, esse distanciamento do físico, do olho no olho? É uma bela provocação, porque é um grande desafio, né, que se torna para a sociedade, porque vamos pensar assim, um modelo de possibilidade. Você fazendo trabalho virtual, você economiza algum tempo da sua vida, que é o do transporte, por exemplo. E pensando em grandes cidades, qualquer deslocamento aqui em São Paulo leva 1 hora. Qualquer um, assim, o mais elementar de todos, né? Leva 45 minutos, 1 hora. Então, peraí, eu ganhei 1 hora, né? Eu tenho 1 hora a mais. O que eu farei com essa 1 hora? Como é que eu posso utilizá-la de uma outra maneira? De repente, seria uma ideia utilizar isso para visitar um parente, no momento que, lógico, que nós estivermos todos liberados para circular livremente, mas, de visitar um parente, de visitar um amigo, de conversar, parar no portão para conversar com o vizinho, sabe? Alguma coisa assim bem trivial, né? Algumas décadas atrás, mas que hoje, por exemplo, já é um pouco mais difícil. Entender que nós teremos um tempo a mais, entender que nós estamos saindo de uma experiência de confinamento e por mais que traga alguns elementos positivos, aí, como falamos aí de você ter mais tempo, pensar também nessa coisa negativa, né? Bom, eu fiquei 2 anos em casa, 1 ano e meio em casa, então agora eu estou aqui feito um ermitão, né? Aquela pessoa que está morando no Homem das Cavernas, vai ficar aqui dentro fechado e não quero mais saber do mundo. Não é isso. Isso é muito problemático. Isso é muito problemático. Nós somos pessoas, dependemos das outras, não somos ilhas, né? Nós precisamos sempre do contato com a outra pessoa, porque é isso, em última instância, que nos faz humanos, né? Nós temos que entender também que, com essas novas ferramentas, vivendo uma situação onde, infelizmente, milhares de pessoas igual a nós faleceram dessa e de outras doenças, porque nós falamos apenas do Covid, que é terrível o número, mas há outras doenças também que as pessoas estão falecendo. Pensar nelas. Pensar que, olha, eu preciso ser cada dia mais humano, ser cada dia uma pessoa que olha para outra e reconheça também a humanidade dela. Eu acredito que é um esforço, né? Na verdade, eu acho que mais do que a gente pensar nisso como uma pergunta, é pensar nisso como um desafio, né?
como que eu vou sair, embora isso não tenha que esperar, tem que começar hoje, né? Mas como que o meu processo de sair desse momento tão complicado para nossas vidas. Pensar no outro, agir também pelo outro, entender que a gente está conectado, né, professor? E a gente depende um do outro, por mais que às vezes não pareça. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso podcast. Foi uma honra, foi um aprendizado. Eu agradeço, desejo que todos fiquem bem e vamos em frente. Muito obrigado. Obrigado, professor. Vamos ter mais empatia com o outro aí, vamos ajudar o outro, gente, que não tá fácil para ninguém. Muito obrigado por acompanhar o nosso podcast e até a semana que vem.